Alô galera, aqui é o Henrique, professor de Biologia, com mais uma aula de revisão para o Enem. O assunto de agora que a gente vai tratar são algumas noções básicas de cadeias e teias alimentares. Professor, o que é isso? Traduz! É o famoso quem come quem da natureza. Bora lá? Então, uma cadeia alimentar, a gente sempre começa por uma planta. Por quê? Esses seres vivos são seres vivos que fazem fotossíntese. Se fazem fotossíntese, produzem o próprio alimento. Se produz o próprio alimento, eles são chamados de produtores. Beleza. Só que existem diversos seres vivos que são capazes de comer os seres produtores. Um deles, gafanhoto. O gafanhoto, ele não produz o próprio alimento, ele precisa comer. Então ele é consumidor. Ele é o primeiro a consumir nesse come-come da natureza aqui, ó. Se ele é o primeiro a consumir, ele vai ser o consumidor primário. Um sapo, quando se alimenta do gafanhoto, ele se alimenta então do consumidor primário. Quem se alimenta do consumidor primário é o consumidor secundário. E assim por diante. Aqui nós temos uma cobra se alimentando do consumidor secundário. Se alimenta do secundário, vai ser consumidor terciário. E a gente tem outros organismos nessa cadeia alimentar. Fungos e bactérias que estão envolvidos aí. Quem que fungo e bactéria vai comer? A cobra, que é o último animal da cadeia alimentar. Não só a cobra. Se cai uma folhinha de árvore no chão, essa folhinha vai ficar o resto da eternidade lá? Não, né? Ela some. Por que ela some? Porque por causa das atividades dos organismos decompositores. O sapo, quando se alimenta do gafanhoto, opa, uma perninha ficou para fora, ficou lá no chão. Fica o resto da eternidade lá no chão? Não. Isso aí vai ser decomposto também por fungos e bactérias. Então, na verdade, esses fungos e bactérias vão se aproveitar de todos os animais da cadeia alimentar. Esses caras são fodas, se alimentam de todo mundo. Eles são chamados de decompositores. É o que eu costumo falar. Você que está aí sentado na frente do computador, se você não foi comido ainda, pode ter certeza que um dia você vai ser fungos e bactérias. Eu tô livre dessa porque eu vou ser cremado. Então, tô livre, beleza? Diferença entre cadeias e teias alimentares. A gente já viu um exemplo de cadeia alimentar aqui. Uma cadeia alimentar é uma sequência linear de organismos. Ou seja, por exemplo, tem lá o gafanhoto. O gafanhoto só come a planta e só serve de alimento para o sapo. Não tem outra opção. O que é a teia alimentar? É um emaranhado de organismos. Por exemplo, a planta, no ambiente, ela não serve de alimento só para o gafanhoto. Ela também vai servir de alimento para o rato. E esse rato pode servir de alimento para uma cobra. Se eu tiver um gavião nesse ambiente, esse gavião vai poder comer tanto o rato quanto o sapo. Então, cadeia alimentar é uma sequência só de organismos. Teia alimentar é um emaranhado de organismos. São as várias opções que a gente tem no ambiente. Dentro de uma teia alimentar, a gente pode tirar algumas cadeias alimentares. Exemplo, na tela vocês estão vendo as teias alimentares. Vamos tirar uma cadeia alimentar daqui. Planta, gafanhoto, sapo, cobra. Voltando com a nossa teia. Vamos tirar outra cadeia alimentar. Planta, gafanhoto, sapo, gavião. Outra cadeia alimentar dessa teia. Planta, rato, cobra. E a última, planta, rato, gavião. Então isso aí são diversas cadeias alimentares que fazem parte de uma teia alimentar, que são as várias opções que existem. Beleza? Então vamos lá. Questãozinha do Enem para a gente ficar esperto. Enem 2011. Os personagens da figura estão representando situação hipotética de uma cadeia alimentar. Então a gente tem aqui, ó, uma figura em que o homem está querendo caçar um tigre e o tigre louco para se alimentar do homem. E aqui a gente tem um abutre louco para sobrar um dos dois para comer, qualquer um que sobrar ali. Então vamos para o enunciado da questão. Suponha que, na cena apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos. Opa! Frutas e grãos, seres fotossintetizantes, se produzem o próprio alimento, eles vão ser chamados de produtores. Quem se alimentou dos produtores nesse caso aqui? O homem. Se o homem se alimentou dos produtores, ele é o consumidor primário, ele é o primeiro que come. Continuando. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido, opa, tigre está querendo comer quem aqui? Homem. Então, se ele for bem sucedido, ele vai se alimentar de quem?
do consumidor primário. Se ele se alimenta do consumidor primário, ele é consumidor secundário. E, posteriormente, esse tigre, no caso, serviu de alimento aos abutres. Se o abutre comer o tigre, o que o abutre vai ser? Está se alimentando do consumidor secundário. Ele vai ser consumidor terciário. Tigre e abutre ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de tigre, está aqui, consumidor secundário. Abutre, está aqui, consumidor terciário. Resposta C, consumidor secundário e consumidor terciário. Só lembrando que produtor, consumidor primário, secundário e decompositores são as várias opções que a gente tem de níveis tróficos numa cadeia alimentar. Beleza? Se cair uma questão dessa, manda ver, não erra.